Cantamos com alma de fé. Glória a Deus, aleluia. Amém. Estamos alegres aí hoje, irmãos. Estarmos juntos com os irmãos, como é bom, não é verdade? Viver unidos, irmãos, é como o óleo precioso que era colocado sobre a cabeça do sacerdote Arão, e ali o Senhor anuncia a sua bênção para sempre. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu não poderia deixar de falar de um tema que marcou muito a minha vida essa semana, algumas pessoas. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 25, número 14. E nós temos algumas versões aí, a NVI fala um pouquinho diferente, mas com o mesmo sentido, né? Estou chegando lá no Salmo 25. Eita, glória a Deus. Que Deus abençoe a todos que ajudou as missões aí. Amém? Eu vou ler aqui na minha versão normal e vou ler. Alguém for ficar ali, coloca na versão NVI para mim, no computador, por favor. Irmãos, quem já andou de avião aí? Quem nunca andou? Tá. A primeiro dia que a gente vai, a gente nem solta o peso, né? Dentro do avião. Não é verdade? Vai adiantar alguma coisa não soltar o peso? Hã? Não tem como, né? Então solta o peso aí na cadeira aí. Glória a Deus, aleluia. E vamos, né, buscar o Senhor nesta hora, neste lugar, com todo o nosso coração. Amém? O cabo desligou, liga ele novamente aí. Pra gente, eu quero passar uma palavra para vocês aqui, da parte de Deus. O tema aqui é a intimidade, o texto aqui, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, a intimidade do Senhor para aqueles que o temem. Olha aqui olha a versão NVI, coloca lá. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Irmãos, a gente conta segredo para quem? Para quem é íntimo. Glória a Deus. Para quem tem intimidade, para quem busca a intimidade do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Abriu lá 25, 14. O conselho do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhes faz saber o seu pacto. Glória a Deus. E Ele faz saber a sua aliança, ou o seu pacto. E a minha versão é: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Tem algumas frases que eu acho tremendo. Eu queria ler uma frase para vocês aqui. Deus não tem filhos prediletos ou favoritos, tem filhos mais íntimos, aqueles que o buscam com frequência, né, com frequência e sede pela sua presença. Então vamos falar comigo, fala assim: Deus não tem filhos prediletos ou favoritos. Deus tem sim filhos mais íntimos. Glória a Deus. É isso que Deus tem, irmãos. A gente vê que numa casa, você tem uma casa, coloca o fundo para, achou aí o fundo já? Você chega numa casa e você vai nessa casa que tem muitos filhos. Meu pastor, ele é irmão de 32 irmãos, eles são 32 irmãos. Então é pouquinha gente, que o pai ia dormir, esquecia a menina dormindo de fora, no bar da mesa, no bar de banco, depois tinha que fazer a chamada, era igual uma sala de aula. 32 crianças dentro de uma casa, meu irmão, não é brincadeira. O pai dele tinha 22, casou com a mãe dele, teve mais 12. Ou vice-versa, não sei se ele foi com 12, ele tinha 12, 21, é um negócio assim.
Eu sei que é 32 irmãos na família, né? Teve que até trocar as velhinhas, porque senão tem pesado, né, irmão? A mulher ter 32 filhos, pensou? Mas uma ter 20 e poucos. Então, meu irmão, acaba-se dentro de uma casa os filhos sendo mais íntimos, tendo essa intimidade. Não é que Deus tem filhos prediletos, tem aquelas pessoas que se aproximam mais de nós, que busca mais intimidade, está próximo da gente. Não é a gente que se afasta, que quer estar longe de vocês, mas se vocês se aproximarem de nós, nós temos o prazer da aproximação de vocês. Assim é Deus, é assim que Deus trabalha. Você já se perguntou por que algumas pessoas têm mais intimidade com Deus do que as outras? A gente faz sempre essa pergunta, né? Por que as pessoas... a pergunta que a gente mais fazia no começo da nossa caminhada, por que algumas pessoas é mais usada por Deus do que outras? Glória a Deus. Por quê? Irmãos, o apóstolo João, ele era conhecido como o quê? Apóstolo do amor. O apóstolo João era conhecido como apóstolo do amor. Diz a palavra do Senhor que quando Jesus estava falando, um de vós há de me trair, aquele cujo ombro, né, colocava a cabeça, quem que era? João. João era aquele que escutava as batidas do coração de Jesus, era aquele mais íntimo, irmão, estava mais próximo. Pedro era aquele que é o defensor, né? Sempre você vai ver nos discípulos, alguns discípulos assim, aquele sempre está com a espada na mão para defender. Mas não é assim que funciona também. Mas Deus confiou algumas coisas. Mas você for analisar, para quem que Deus confiou a maior revelação, chamada Apocalipse, foi para este homem que teve uma grande intimidade com o Senhor. Glória a Deus. Foi revelado o livro, a toda a revelação de Apocalipse, um livro apocalíptico, foi revelado ao apóstolo João, meu irmão. Um homem íntimo, um homem que encostava a cabeça ali em Jesus, que abraçava ele. E eu vou muito longe, não, eu vou mais longe, aliás, não muito longe, eu vou mais longe ainda. Ali na crucificação, quem que estava diante da cruz? Acompanhou tudo. Quem que acompanhou tudo? João e Maria, irmãos, mãe de Jesus. Aí você vai lá nas cartas de João. Irmão, eu acho que não vou nem entrar na palavra, tanta revelação que Deus está dando aqui. Aí você vai lá nas cartas de João, 1 João, 2 João, e você vê ele escrever: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Porque ele amava, os discípulos estavam com medo escondidos, tanto ali em João 20, João fala, o apóstolo João fala ali que os discípulos estavam escondidos dentro de uma casa, e Jesus apareceu no meio deles e falou: paz seja convosco, porque assim como o Pai me enviou, também vos envio. Soprou sobre eles, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Mas nós vemos, meu irmão, a intimidade deste homem, como ele buscava essa intimidade, como ele queria ser íntimo. Um dia eu estava pregando sobre o livro de Jó. Eu não sei se vocês estavam aqui no dia, e eu falei que Jó, eu estava pregando e falando que Jó era íntegro, mas não era íntimo. Glória a Deus, aleluia. Fala assim comigo: Jó era um homem íntegro, mas não era íntimo, não tinha intimidade com o Senhor. E aqui nós vemos que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. E a nossa caminhada é uma caminhada de busca. Então, meu irmão, Deus não tem os seus favoritos. Você já pode ter pensado que, como muitos pais humanos, Deus tem seus filhos favoritos. Enquanto alguns parecem ser tão íntimos e próximos, outros parecem distantes e indiferentes com o Pai. Não é assim? Diz que o rei tinha 2 filhos e mandou os 2 príncipes para a guerra. E os 2 príncipes chegaram todos arranhados, machucados, com algumas ferimentos de guerra, e chegaram ali diante do pai. E a rainha mãe estava observando
A rainha mãe estava observando a ação, a atitude dos dois filhos. E quando os dois filhos chegaram, o pai estava com um presente nas mãos para presentear. Um dos filhos, ele não tirava os olhos das mãos do pai. Ele não tirava os olhos ali, né, o que estava na mão do rei naquele momento. Ele só conseguia pensar: o que é aquilo? Será que é esse presente que o meu pai vai me dar? E o segundo filho, com os olhos cheios d'água, ele não conseguia tirar os olhos do rosto do pai. A saudade era muito grande ir ali poder abraçar o seu pai. E ele não conseguia tirar os olhos do rosto do pai. Ele não estava nem aí com o presente, com aquilo que ele ia ganhar, mas ele estava, contente com a presença do pai. Eu quero dizer para você que é íntimo, meu irmão, não está preocupado com o presente, mas com a presença do pai. Glória a Deus, aleluia. Essa é a sua preocupação. Não estamos preocupados em ganhar, nós estamos preocupados, meu irmão, em ter a presença de Deus na nossa vida. Ganhar é bom, faz parte. Mas eu quero dizer para você que o filho que estava olhando para o rosto do pai, ele não ficou sem o presente. O pai também o abençoou, da mesma forma que abençoou o outro, mas o outro, os olhos dele estavam nas mãos. E muitas vezes nós estamos assim, sabe, nós temos um ciclo de intimidade com algumas pessoas por interesse, irmãos. E assim não é longe com Deus não, meu irmão. Muitas vezes nós temos um ciclo de amizade com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, de interesse. Nós estamos só olhando para a mão de Deus, para a mão do rei, para aquilo que ele pode nos dar, e não olhando para o rosto do pai. Mas a rainha mãe ficou observando, que quando terminou a festa, adivinha quem que o pai levou lá para o salão real, para o escritório real dele, aquele que olhava só para o rosto dele, e foi sentar com o filho, e sentou os dois, e ele foi perguntar ao filho: filho, o que você passou nessa guerra? E o filho chorando, conversando com o pai. Foi o único que o pai trouxe para a sua recâmara, meu irmão, para estar ali junto com ele, para conversar face a face com o filho, porque o outro só tinha interesse. Glória a Deus, amém. Nós precisamos buscar uma intimidade maior com Deus, meu irmão. Mas a realidade é que Deus não tem favoritos e nem ama um filho menos do que o outro. Ele ama cada ser humano com amor infinito. Atos 10, 34, na palavra do Senhor. Atos 10, 34. Então falou para ele dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Deus, aleluia. Então, meu irmão, eu queria dizer para você, meu irmão, que a todos Ele trouxe liberdade de aproximar do seu trono da graça com confiança. Sendo assim, somos nós e não Ele quem escolhe o quão perto ou longe estaremos do seu trono, onde Deus se encontra. Não é Ele que escolhe, meu irmão. As escolhas são feitas por mim e por você. As escolhas são nossas. As escolhas são minhas, são suas. Em Hebreus 4, verso 16, na NVI, coloca lá: assim aproximemos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Olha lá: cheguemos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebemos misericórdia e achemos graça, a fim de que, glória a Deus, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Aleluia. Portanto, a intimidade com Deus depende apenas da nossa vontade e comprometimento de se aproximar dele. O convite de Jesus está sempre aberto. Ele fala em nossos corações, em Apocalipse capítulo 3, verso 20: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Abra sua Bíblia em Apocalipse para mim. Abra sua Bíblia em Apocalipse
Queria mostrar algo para você interessante. Apocalipse capítulo 3. Verso 14. Aqui são as 7 cartas que foram escritas às 7 igrejas. E essas 7 cartas, irmãos, ela não só representava a igreja daquela época, mas eram 7 cartas que representam a igreja de hoje. Porque o livro de Apocalipse é um livro profético. Não estão aqui à toa. Essas 7 cartas não estão aqui à toa. Tem um objetivo. E aqui, essa igreja que eu estou falando aqui, essa igreja é a igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Que quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E nós vemos aqui que essa igreja, irmão, ela é uma igreja que perdeu a intimidade. É uma igreja que deixou a intimidade com Deus para inflamar uma intimidade natural com o mundo, com as coisas terrenas. Sabe? Mas aí nós vamos lá para Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Para quem que Jesus estava falando? Para a igreja de Laodiceia. A porta fechou. A falta de intimidade, meu irmão, fecha uma porta. Fecha ou não fecha? Se você perder a intimidade com alguém, você vai abrir a porta, você vai fechar a porta. Não é assim que acontece? E quando nós perdemos a intimidade, sabe, uma porta se fecha. Mas Deus, meu irmão, está aqui hoje, mandando eu dizer para você nesta noite, igreja: eis que estou à porta e bato. Estou buscando aqueles que querem uma intimidade comigo nesta noite. Cadê você? Dá um glória a Deus aí. Aleluia, você quer essa intimidade? Talvez nós queremos tantas coisas, menos intimidade. E nós precisamos nos aprofundar no nível de intimidade, porque chegamos a um nível, paramos, meu irmão. Não é verdade? Começa o romance, aquela coisa, e todo dia está em casa, todo dia está lá, né, o namorado enjoando, o pai da noiva, e de repente começa a se afastar, porque começou a perder a intimidade. Vai perdendo o amor. Amém? E Jesus estava falando: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, abrirei a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo nessa porta da intimidade com ele, meu irmão. Nós cantamos tanto: entre em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Não é verdade? Glória a Deus. Mas, meu irmão, tem umas dispensas dentro dessa vida espiritual nossa que está difícil. Nós precisamos fazer uma faxina. A pastora Meira entrou dentro de casa lá essa semana, a hora que ela deu uma melhorada, a Pâmela agarrou lá: irmãos, mas tem tanto lixo me jogar fora amanhã. Papelão, caixa, sapato velho, tanta coisa, tanto trem velho. Fez uma faxina. Mas o medo que nós temos é de Jesus entrar e precisar fazer uma faxina aí, tirar coisas que estão aí, que Ele não quer que esteja aí, porque está atrapalhando essa intimidade. Quando nós temos essa intimidade, meu irmão,
Quando falta intimidade, quando perdemos a intimidade, fica longe. Não é verdade? O que aconteceu lá no início, eu sempre pregando, qual que foi o maior motivo que nós vemos em toda a Bíblia, qual foi o maior propósito que Deus criou todas as coisas? E colocou o homem ali, foi para quê? Para que esse homem tivesse intimidade com ele. Todas as tardes Deus ia lá, falava com esse homem, falava com Adão, mas esse homem chamado Adão perdeu essa intimidade. Glória a Deus. Fraquejou ali, não é verdade? Fraquejou, perdeu essa intimidade, e toda a humanidade ficou com aquele vazio que só Deus pode preencher. Eu estava pregando na rádio sábado falando do vazio que está nos corações, que as pessoas querem preencher com tudo, quer preencher com imóveis, com os bens, quer preencher com tanta coisa, mas o vazio continua, é um vazio, é um buraco sem fundo, meu irmão, porque só pode ser preenchido por Deus, só Deus pode preencher esse vazio. E nós vemos, meu irmão, Deus daquele início, esse vazio começou lá atrás, quando Adão, Deus falou, Adão, ele correu, ele pegou folha de figo, colocou na frente para tampar suas partes íntimas, assim como Eva tampou os peitos, as partes íntimas. E Deus olhou e falou, para aí Adão, quem que fez você saber que você estava nu? Aí ele começou a culpar a mulher culpou a serpente, ninguém estava errado. E muitas vezes nós vamos aconselhar as pessoas, ninguém está errado. Então nós vemos, meu irmão, que o homem perdeu essa intimidade lá no início, foi essa intimidade com o Pai foi perdida. Esse homem perdeu essa intimidade com Deus. E quando ele ouviu a voz de Deus, ele já estava longe de Deus, mais longe que você possa imaginar. Glória a Deus. Aí vem Jesus Cristo. Eu pregando lá na chácara, eu falei sobre essa palavra na chácara. Vem Jesus Cristo, sabe? É o segundo, né? Considerado o segundo Adão. Glória a Deus. O último Adão. O primeiro foi alma vivente, o segundo espírito vivificante. Mas esses dois Adão, eles tinham a mesma responsabilidade, levar o homem a uma intimidade com Deus. Glória a Deus, aleluia. E Deus mostrou que o homem estava tão longe de Deus, meu irmão, e eu vou te explicar por quê. A Bíblia fala que Deus ali, depois vou mostrar para você o tamanho da intimidade que Deus mostrou, a dor de Deus, vou mostrar como Deus expressou a falta de intimidade do homem com ele. Deus mandou, primeiro Adão pecou, e depois Deus levantou um homem chamado Moisés para tirar o povo do Egito. E esse mesmo Moisés, Deus mandou esse mesmo Moisés construir um tabernáculo. E quando ele mandou construir esse tabernáculo, meu irmão, ali, ele mandou que fizesse da forma que ele estava falando. Ele falou assim, eu quero que ele tenha um local todo cercado, com 60 postes ao redor, era a cerca ao redor. E dentro eu quero que a primeira coisa que vai acontecer é um altar de sacrifício. Era sacrificado um animal era imolado. E depois havia uma bacia onde o sacerdote lavava a mão, que foram feitos com os espelhos de cobre das mulheres daquela época. E você entrava, tinha duas repartições. Aqui era o lugar santo, e aqui de lá da cortina era o lugar santíssimo. Era o lugar santíssimo. De cá era o lugar santo, de cá o lugar santíssimo. Mas havia uma separação, havia uma cortina. Segundo historiadores, essa cortina ela tinha 10 centímetros de grossura. Era uma cortina muito grossa. Deus mandou que fosse tecido daquela forma. Diz que a cortina do tabernáculo precisava 2 juntas de cavalo para rasgar ela. 2 homens não rasgavam aquela cortina. Ali Deus mostrando a dor que ele tinha no coração daquele homem que perdeu intimidade com ele. Glória a Deus, aleluia. A dor que estava no coração de Deus, daquele homem que ele formou, que perdeu intimidade com ele. Deus demonstrou isso através do tabernáculo, irmão.
que Ele mandou que fosse feito por mãos humanas, e ali Ele mandou que colocasse a presença. Somente um homem autorizado, um sacerdote, podia entrar no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, na presença, onde estava ali a arca, que representava a presença de Deus no meio do seu povo. Mas havia um véu, e esse véu ali era Deus falando algo, deixando ali algo escrito para mim e para você, que a humanidade havia perdido a intimidade com Ele. Glória a Deus, aleluia. Que só um sacerdote poderia rasgar aquele véu, meu irmão. Não existia nenhum outro sacerdote que poderia rasgar aquele véu, que você pudesse entrar a este momento de intimidade, ao descanso de Deus, na presença dEle. Glória a Deus, aleluia. E esse sacerdote, meu irmão, lá em Mateus capítulo 26, vamos lá em Mateus, na palavra do Senhor. Quero mostrar algo para você aqui. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu pegar aqui. É para frente, mais para frente, falei errado aqui. Mateus 27. Mateus 27, Jesus na cruz, verso 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. Você sabe por que Jesus falou isso, irmão? Por que me desamparaste? Porque naquele momento ali, meu irmão, Jesus estava sentindo, porque Ele tinha que passar por toda a dor da humanidade, pela toda a minha dor, por todo o sofrimento, porque Ele levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, e carregou com as minhas doenças. Mas Jesus também levou as minhas dores emocionais, os meus problemas emocionais naquela cruz. Ali estava mostrando o vazio na humanidade, quando Ele falou: por que me desamparaste? Deus afastou dele, para mostrar que Deus estava longe do homem, Deus estava longe da humanidade, e ali o filho dele viveu essa solidão, viveu aquele momento, tanto que ele gritou naquela cruz: lama sabachthani, porque Deus meu, porque me desamparaste? Eli, lama sabachthani, Eli, lama sabachthani, Deus meu, porque me desamparaste? Glória a Deus, aleluia. Ele estava gritando, mostrando esse vazio. Ele sentiu o vazio no coração da humanidade. Ele sentiu o vazio no homem longe de Deus. E logo um deles correu buscar uma esponja, e tendo-a embebecido no vinagre, colocando na ponta do caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus clamou outra vez com grande voz e entregou o Espírito. Aí, meu irmão, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam as rochas. Quanto pode aplaudir o Senhor? Dá um glória a Deus! Aleluia! E o véu foi rasgado. Quando a carne de Jesus foi partida naquela cruz, naquele momento, o que separava eu e você foi rasgado, meu irmão. Aleluia! Hoje nós temos esse acesso. Nós não precisamos de um sacerdote para entrar no lugar santíssimo, para ter intimidade com Deus, assim como Adão lá no início teve. Porque Deus precisou enviar um outro Adão? Porque Ele precisou enviar esse outro homem? Glória a Deus, aleluia. Para que o último Adão? Não é verdade? Deixa eu pegar aqui para você, aqui rapidinho, para você ler, tanto que é tremendo isso aqui. Olha aí, 1 Coríntios capítulo 15, verso 45. 1 Coríntios 15, 45. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus.
e os que são da terra são semelhantes a homens. Até aí está bom, para que você possa entender. Eu quero mostrar para você na ARA, revista atualizada. Olha aqui, como foi o primeiro homem terreno. Tais são os homens terrenos. Olha aqui, deixa eu ver aqui, 45. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém espírito vivificante. Mas é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Glória a Deus. Aí ele fala que o primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Precisou vir um homem do céu, meu irmão, para fazer carne, para fazer o papel que Adão não fez. Glória a Deus, aleluia. Esse homem decepcionou a Deus, decepcionou muito a Deus. Mas esse segundo Adão, meu irmão, não decepcionou a Deus. Esse último Adão, que é Jesus Cristo, que eu falo segundo Adão, é o último, porque se teve o primeiro e tem o último, teve dois. Glória a Deus. O primeiro, ele foi nascido do homem e da mulher, e até a Bíblia aqui fala o texto. Mas o segundo é do céu. Glória a Deus. E ele veio e fez a diferença. Mas precisava entrar num corpo de carne, meu irmão, para fazer essa obra do sobrenatural através do natural. Glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo de Nazaré cumpriu este propósito aqui na terra. Glória a Deus, aleluia. Amém. E vamos continuando aí. Portanto, a intimidade com Deus depende apenas da nossa vontade. Eu falei. E quando há intimidade, há transformação de dentro para fora, irmãos. Quando há intimidade, há mudança. Irmãos, quando nós estamos apaixonados, a pessoa fala assim, fulano está diferente, não é? Está assim, né? Cantando, cantarolando, não é assim? Né? Mais alegre, né? Está entendendo? Diferente, né? Glória a Deus, aleluia. Então, meu irmão, a intimidade de Deus, quando há intimidade de Deus na minha vida, há transformação de dentro para fora. Salmos 25:14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele fará conhecer a sua aliança. A intimidade é um elemento espiritual fundamental que todo cristão deve buscar, pois se trata de um relacionamento profundo com Deus. Porém, infelizmente, o corpo de Cristo não tem dado o devido valor a isso. É interessante observar a definição da palavra intimidade. Segundo o dicionário Aurélio, intimidade é vida íntima, vida particular, que está muito dentro, que atua no interior, muito cordial, afetuoso, estreitamente ligado por afeição e confiança. Ressalta-se aqui a definição que diz que o íntimo atua no interior. Ser íntimo de alguém requer tempo e esforço para reconhecer e ser reconhecido por este alguém como você realmente é. Então, meu irmão, para você ter intimidade, precisa tempo. É preciso gastar tempo. Como você vai ter intimidade se você não tem tempo? A gente conversa com as pessoas, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, não tenho tempo para aquilo outro. Não é verdade? Eu estava pregando na rádio e falando sobre o vazio, né? O vazio, né, da alma. E eu falando de uma palavra que eu preguei há muitos anos atrás. Muitos aqui lembram, 1 mês para viver. Você lembra dessa palavra? 1 mês para viver. E nessa palavra eu pregando, eu falo assim, imaginemos que você soubesse que você tem 1 mês para viver. Qual o valor você daria ao dinheiro? Se você soubesse que você tinha 1 mês para viver, qual valor você daria à sua casa, aos seus bens materiais?
Se você soubesse que você tivesse um mês para viver, qual as pessoas que você queria que estivesse ao teu lado? Se você soubesse que você tivesse um mês para viver, qual valor você daria à sua família? Se você soubesse que você tem um mês para viver, você estaria mais próximo de Deus ou mais longe de Deus? Mas eu queria dizer para você, dentro de um mês, dá tempo de uma pessoa se aproximar e ser íntima de Deus. E se não tiver tempo? Aí eu encerro a minha pregação. Eu sei que você não tem um mês para viver somente, mas viva como tivesse um mês para viver, porque nós não sabemos do nosso amanhã. Glória a Deus, aleluia. Não sabemos, irmãos. Glória a Deus. Mas viva isso para a sua família, viva para Deus, amém? Valorize as pequenas coisas da sua vida. Sabe, eu sei que nós temos que fazer muitas coisas, sabe? Mas eu quero dizer para você, a gente consegue conciliar as coisas. A gente tem os momentos fúteis. A pastora me disse que tem um momento fútil da vida dela. Eu tenho meus momentos fúteis, né? De ver alguma coisa, de fazer alguma coisa, né? De jogar uma bolinha, de jogar um tênis, né? De uma pescaria. Eu chamo isso de fútil, mas é bom fazer isso. Mas a gente tem que dosar isso para que possamos ter uma intimidade maior com Deus. Glória a Deus nas nossas vidas. Tudo é bom, irmãos. Amém? Tudo é bom. E se eu te falar que lá no céu vai ter pescaria aí, pronto, aí o povo vai plantar bananeira, dar glória a Deus, jogar a cadeira para cima, os homens, né? Glória a Deus, aleluia. Porque tem uns, eu vou pescar, porque ao dia que eu morrer, não vai ter, a gente não sabe, né? Talvez Deus gosta, porque se você gosta tanto de pescar, Deus deve gostar também, irmão. Você gosta tanto de uma bolinha, Deus, não sei se Deus gosta, mas não, meu livro de heresia aqui. Você gosta tanto de uma Coca-Cola, né, irmão? Olha aí. E sabe, você chega lá, você encontra a pretinha lá. Da saia vermelha. Como esses goianos. A pretinha da saia vermelha, Coca-Cola. Pronto. Né? Que coisa boa, né? Glória a Deus, aleluia. Mas aí, meu irmão, intimidade é conhecer o outro profundamente, é conhecer os anseios, os desejos, os segredos do coração do outro. Assim é a intimidade com Deus, é conhecê-lo profundamente, atendendo aos desejos do seu coração. Glória a Deus. Eu fico pensando, meu irmão, a Bíblia fala, que Deus fala, que Ele deu um título a um homem, meu irmão. E eu vou falar uma coisa para você. Um título desse, ai meu pai, quem não quer ganhar um título desse, né? Quem não quer ganhar um título igual esse homem ganhou, chamado Davi? Glória a Deus. Um dos maiores títulos que eu acho na Bíblia está em Atos, deixa eu ver aqui, Atos 13, verso 22. Atos 13, 22. Deus está falando aqui. Colocou lá, Tairena? Olha lá. E tendo deposto a este, levantou-lhes como rei a Davi, o qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará a minha vontade. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Olha, tem umas pessoas na Bíblia, parece que Deus encheu a bola deles e não esvazia mais. Viu? Mas será que é filho predileto? O que é? Mas tem uns camaradas na Bíblia, meu irmão, que Deus encheu a bola deles, viu? E está até hoje cheia. Olha aí. E tendo posto este, né, levantou-lhe o rei Davi, o qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Meu irmão, vou dizer uma coisa para você: o íntimo é adorador.
Davi foi um dos maiores adoradores na Bíblia. Jesus, aquela mulher, falou para ele em João 4, estou terminando minha palavra já, agora termino. João 4, aquela mulher falando que se era naquele monte que tinha que adorar, sendo em Jerusalém, e Jesus falou: olha, chegou a hora, e essa hora já chegou a hora, que vocês não vão adorar nem nesse monte e nem em Jerusalém, porque vocês vão adorar o Pai, glória a Deus, e vocês, olha, vamos lá em João 4, só para você ver, com detalhes aqui de palavras, para não me falar alguma coisa para ficar fora. João 4, na palavra do Senhor diz assim: olha, mas vem a hora e já chegou, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem do judeu, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meu irmão, Deus gosta, olha, eu vou falar uma coisa para você, Deus gosta mais de equipe de louvor que pastor, irmão. Vou falar novamente, Deus gosta mais de equipe de louvor que pastor, irmão. Ele tinha um líder do louvor, né, que rebeliou lá, segundo estudiosos, a gente estuda aí e fala, né, glória a Deus, ali, a especialidade dele ali era a adoração diante de Deus, aquela adoração. E Davi, meu irmão, adorava a Deus. Não é porque ele estava querendo algo, buscar algo de Deus, não, porque ele era adorador, porque ele era íntimo. Ele era um esquecido no meio das malhadas, atrás das malhadas, mas Deus estava vendo aquele coração, mas aquele homem tinha uma intimidade com Deus. Irmãos, você pode procurar em toda a Bíblia. Agora eu vou falar a segunda coisa que Deus encheu a bola de Davi. Chamou ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Uma revelação dada pelo Espírito Santo. A segunda coisa, meu irmão, você não vai olhar na Bíblia em local nenhum Deus falando que quer restaurar o tabernáculo de Moisés. Você não vai ver na Bíblia em lugar nenhum Deus falando que vai restaurar o tabernáculo caído de Salomão. Mas você vê na Bíblia Deus falando que quer restaurar o tabernáculo caído de Davi. Glória a Deus, aleluia. E Davi, meu irmão, era rei e sacerdote. Glória a Deus, aleluia. E você vai lá na palavra do Senhor, em Atos capítulo 16, Atos 15, verso 16. Depois disso voltarei e construirei o tabernáculo caído de Davi, reedificarei as suas ruínas e restaurarei. Olha aí para você, Atos 15, verso 16. Vou ler para vocês aí, na revista atualizada, Atos 15, 16. Olha aí. Diz o texto aqui, 15:16, olha que revelação. Atos 15:16, deixa eu ver onde eu estou aqui, é esse mesmo. Confere isso, as palavras do profeta, cumpridas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantá-lo-ei das suas ruínas e restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios. Nós vemos aqui, meu irmão, que Davi, ele fracassou na primeira vez que ele foi buscar a Arca da Aliança. Uzá colocou a mão, ele estava colocando ela em cima de um carro de boi, e a arca tinha que ser carregada com 2 varais pelos sacerdotes levitas, né? E carregada no ombro dos sacerdotes. Não era daquela forma, e o boi caiu dentro de um buraco, e a arca caiu. Uzá foi tentar segurar para ela não cair, morreu, foi fulminado naquele momento. Davi deixou a arca na casa de Obed-edom. E se você vê a história de Obed-edom, aquele homem, meu irmão, ele adquiriu uma intimidade tão grande com o Senhor, que quando foram tirar a arca da casa dele, ele foi junto com a família dele. E você vai ver, ele foi porteiro, ele foi cantor, ele era tacara rachada, igual o pastor Pedro, mas adorava o Senhor. Mas para estar na presença de Deus, eu vou cantar. Eu estou lá junto. Só tem uma vaga lá para um cantor. Não, eu faço a 5ª voz, a 6ª voz, né, Bruno? Mas vou adorar o Senhor, mas apartar dessa intimidade eu não quero, não. Ele se tornou tesoureiro, e você vai ver na história daquele homem. Mas com 3 meses aquele homem foi tão abençoado.
Glória a Deus, que Davi foi lá e buscou a arca. E Davi dava 6 passos, sacrificava ao Senhor, até chegar à cidade. E aquela arca, meu irmão, ela não foi colocada. Davi não pelas mãos sujas de sangue, ele não fez nenhum tabernáculo, ele não fez nenhuma casa para o seu Deus. A arca ficou dentro de uma tenda, meu irmão. Mas quando os cantores chegaram ali para adorar o Senhor, quando eles chegaram todos cansados, meu irmão, que o negócio era longe, 6 passos se sacrificava, meu irmão, até chegar, levaram o dia todo e a noite toda. E chegaram lá pela manhã, mais ou menos, com a arca, colocou ela dentro da tenda. Os cantores falaram: ai, nós chegamos, os cantores ficou tranquilo, e beleza, agora nós vamos embora descansar. Eu não quero que para a adoração, vai ser dia e noite, vai ser dia e noite a adoração diante de Deus. Uns vão descansar, outros ficam cantando aqui, e a hora que aqueles outros descansar, outros saem, e eu quero o turno assim, eu quero adoração constante na presença de Deus. Por isso que Deus está falando, que Ele quer restaurar o tabernáculo caído de Davi. Glória a Deus, aleluia. Porque era um local de intimidade. As pessoas podiam ver o fogo na arca. Eles podiam ver através da tenda a arca da presença de Deus. Meu irmão, nem Deus queria. Eu queria dizer para você, glória a Deus, aleluia. Nem Deus queria aquele véu, nem Deus queria aquela separação, mas o homem que criou aquela separação entre Deus e o homem. Glória a Deus, aleluia. Mas esse véu foi rasgado nesta noite. Eu vim aqui para te dizer: entra na presença de Deus. Oh, glória. Fique de pé aí. Coloca Eu Só Posso Imaginar de novo aí, Tairene. Vamos adorar o Senhor, meu tempo acabou. Glória a Deus, aleluia. Não cheguei nem na metade da palavra, mas tá bom. Mas feche os seus olhos. Você entendeu a mensagem, você sabe o que Deus tem para a sua vida, o que Deus vai realizar agora. O que Deus pode fazer está agora nas mãos dEle. Esse momento de intimidade com Ele está nas mãos dEle agora. Remion de canto ida lá. Essa música fala de intimidade. Oh, glória a Deus, aleluia. Banda Átrio. Oh, glória a Deus. Emanasui melabaia. Glória a Deus. Posso imaginar como iria ser Feche seus olhos. lado a lado junto a você. Oh, glória. Eu só posso imaginar o que eu iria ver Oh, face a face. Deus, nós precisamos dessa intimidade com o Senhor. Eu só posso imaginar. Oh, Deus. Aleluia. Eu só posso imaginar. Oh, Pai. Oh, Deus. Rodeado por sua glória. Obrigado, Deus, por essas revelações do Senhor, oh Pai, nas Eu não nossas sei vidas, se oh Pai. vou dançar ou Deus, se eu quero te braços agradecer, vou oh Pai. cair, mas Que eu essas sei pessoas na sua possam ser mais íntimas do presença. Senhor. Que essas pessoas possam buscar uma intimidade tão grande contigo, meu Pai. Aleluia. O Senhor está batendo em portas nesta noite. Abra a porta do teu coração agora, sem reserva. Fala: entra, Jesus, não importa o que o Senhor vai fazer. Traz a mudança, traz a transformação necessária para a minha vida. Lamachore canta labaia. Oh, de calabassuri andalabacanto ida labarachere andalaia. Oh, Deus maravilhoso, ó Pai. Eu quero te louvar neste lugar. Eu quero engrandecer, exaltar o teu santo nome, porque eu vejo pessoas agora, em nome de Jesus, amém, como ato profético do Senhor. O Senhor está batendo a porta. Abre essa porta, faz assim, olha para mim, faz assim, abre essa porta agora. O Senhor está batendo, abre essa porta agora, abre essa porta agora. Fala: Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa. Abra a porta aí, abra a porta. Fala: eu quero intimidade, eu quero ser íntimo, eu quero ser íntimo do Senhor. Deixei-me o de calabachore andalai. Abra a porta aí, Ele está à porta, Ele está batendo aí, igreja. É para você mesmo, você está ouvindo? Ouça, ouça, ouça Ele batendo. Não é a voz dele, é o batido na porta. Toque, toque, toque. Abra, deixa eu entrar na tua vida, deixa eu entrar aí, de calabachore andai, porque eu quero cear contigo, porque eu quero ter intimidade contigo, eu quero ser íntimo. Rio de canto ida lá. Seja um amigo íntimo do Senhor, seja uma amiga íntima de Deus neste lugar, nesta noite. Receba essa palavra no teu coração.
Deus abençoe, nos abençoe na nossa caminhada, nessa intimidade contigo, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o teu santo nome. Oh, glória a Deus, aleluia, amém. Eu queria dar uma boa noite àquelas pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado, em nome de Jesus.